Então, o nosso tema aqui recaiu sobre plano de aula. O plano de aula é uma ferramenta muito importante para o professor. Não há como discordar, né? O plano não é uma ferramenta importante para o professor, é importante para o homem. Tudo na sua vida depende de um plano. Quem age ao Deus dará, não colhe bons resultados na vida. Muitos aqui devem ter experiência disso, né? Então, para o professor é importantíssimo. Não é que seja um plano, conforme estamos rodando aí, altamente burocratizado. Já data, título, objetivo, conteúdo, não sei o quê. Gasta 5 folhas de papel para fazer um plano. Não. O plano, ele tem que ter o título. Claro, você tem que ter um conteúdo. Tem que ter um objetivo. Nada na vida pode ser feito sem objetivo, senão dá errado. Ou não dá em nada, né? Pode dizer que não dá errado, não dá em nada. E tem que ter a metodologia. Você tem que ter em mente como é que vai ser desenvolvido para atingir aquela situação ali, para atingir um objetivo. Porque a aula, vocês que são mais novos, não sei se já entenderam isso, que a aula tem passos. A educação, o ensino é um processo. E todo mundo tem que ter ideia do que seja processo. Falou que é processo? É 1, 2, 3, 4, 5. São passos até atingir. Então você tem que chegar lá e falar, o nosso assunto hoje tá. Para quê? E uma técnica muito boa para dar aula é uma pergunta. Chega menino lá na biblioteca, o professor dá uma aula lá e manda o menino fazer um trabalho. Quer fazer um trabalho sobre a escravidão no Brasil. Se ele for fazer um trabalho sobre a escravidão no Brasil, possivelmente ele vai escrever um livro de 800 páginas e não vai caber. Tem que ser o que da escravidão? E isso é na hora de você fazer o plano de aula, eu vou falar de história, porque é o meu ramo. Você tem que vai explicar de uma maneira geral e passar um exercício para ele com o objetivo, porque ele chegar lá na biblioteca, eu, o Eduardo, os outros colegas, saber como é que vai encaminhar. Então, o plano é uma ferramenta muito importante, eu não diria importante, ela é fundamental, é indispensável. Não tão burocratizado, como apareceu uns aí, né, nesse ano. Tinha um plano que começou a 5 horas fazendo um plano, enchendo 11 páginas de papel. Quer dizer que ele vai passar a vida dele fazendo plano. Ele vai chegar lá para dar aula e nem sei se vai perdido no meio dos papéis. Né? Então, assim, mas o título, o objetivo e a metodologia e a avaliação tem que constar na aula. Como é que você sabe que o menino aprendeu ali, pelo menos um pouquinho daquilo que era o seu objetivo demonstrar? Então você tem que fazer um momento lá da avaliação. Por isso que aparece lá na biblioteca os meninos com o trabalho. Acredito que o objetivo do professor seja esse. Eu falei sobre escravidão, então eu mandei fazer um trabalho para fixar, né? Para ver se ele... Mas tem que dar a ele um caminho. Senão ele vai escrever um livro de 1000 páginas, coitadinho, ele não vai conseguir falar da escravidão no Brasil. Né? Porque se for escravidão, então, dentro da história, né? Eu vou escrever vários tomos, igual a enciclopédia Barça. Tá? Ele não vai dar conta. Além disso, por meio do plano, o educador pode fazer a previsão, é o momento disso, é o momento da previsão. Ele vai fazer a previsão dos conteúdos que serão dados e as atividades que serão desenvolvidas. Claro, né? Você chega lá dentro da sala, se você não tem plano, se você não demonstra para o seu aluno que você tem plano, se você não demonstra para o seu aluno que você domina aquele conteúdo, a sua aula é um inferno. Você passa aqui no corredor, tem menino, tem luta corporal com o professor. Eu já vi. O professor empurra a porta para lá, o menino empurra a porta para cá. Já vi aqui no corredor. É porque falta de planejamento. Então, se você souber, se não souber, pergunte. A maneira mais rápida de aprender é perguntar. Você pode abrir 200 livros, abrir internet, você vai aprender. Mas pergunte a uma pessoa, o que você acha que saiba mais? Pergunte até as pessoas, você vai acabar entendendo. Então, se você fizer um plano de aula, o menino entender o que você quer dele, e ele se julgar capaz de dar, você também vai exigir mundos e marafundos dele, né, nivelar lá por cima, vai no meio. 50% da bagunça da sua aula acaba, eu lhe garanto. Com 43 anos de ministério, eu lhe garanto. Se você fizer um bom plano de aula, acaba os tumultos dentro da sua sala de aula.
Faça um bom plano e experimente para você ver. O título, o objetivo, a metodologia, a avaliação, reforço positivo. Vem a cama de burro. Você não pode chamar a menina de burro. Mas, minha filha, você está com um pouco de dificuldade, né? Eufemismo. Quando eu estudei, o professor tinha, né? Eu tinha um colega, até eu mesmo, ele chamava a menina de burro, peço até perdão se eu te chamei, né? Não pode. Meu filho, você está com um pouco de dificuldade, vem cá que eu vou te dar um reforcinho aqui, né? Ou então vou te indicar aqui um livro, um site, então assim, isso está dentro do plano. Sem plano, nada dá certo, né? Entendeu? Então lá, mais o quê? O conteúdo que serão dados, as atividades que serão desenvolvidas, os objetivos que pretende alcançar e as formas de avaliação. Então o plano tem que ter o objetivo, metodologia o que vai fazer? Passo 1, passo 2, passo 3, né? Vai dar exercício disso, exercício daquilo, vai fazer como é que chama o negócio anterior? Como é que chama? Visita técnica, né? Uma visita técnica. Eu tenho que chamar excursão, e era bom, né? Excursão, tem que avaliar, tem que fazer. Objetivo, metodologia e avaliação. Então não há, eu fiquei temerosa de participar desse negócio, de me dar uma afirmativa aqui, que eu fosse obrigada a não concordar. Porque certas coisas que não. E eu já tenho ideia de informar, vocês estão um pouco velhos. Aliás, dinossauro, como dizem alguns colegas meus aí, né? Que seria do mundo se não fossem os dinossauros, né? Gasta-se tanto dinheiro estudando dinossauro, pra quê? Vocês acham que é pra quê? Pra jogar dinheiro fora? É para entender a evolução do homem. Através dele entende-se a evolução do homem. Então, viva os dinossauros, viu? Agora aqui, ó. Estão entendendo? Título, objetivo, desenvolvimento, que a gente chama de metodologia, e avaliação. Não deu certo? Você falhou, o menino tem um pouco de dificuldade, reforço, que chama o quê? PPI? PIP. Tem outra, as ferramentas estão aí. Não entendeu? Pergunte. Pergunte ao Google. Né? Pergunte a mim, pergunte ao Fernando, pergunte ao colega mais próximo. A gente vai passando no tempo. Não subestime as pessoas. Você olha na cara dele, não bobão. Não. Dá uma cutucada nele pra você ver quanta coisa boa que sabe. Não é? Então, espero que vocês concordem com o que eu falei. Se não concordar, podemos debater. Estou aberto ao debate. Vamos lá, Zequinha, debater? Zequinha. Zequinha, vamos lá debater?